Galera, vou deixar um link muito interessante sobre Toque de História, né? Que é um bom site sobre o cangaço, e tem um pesquisador que fez um apanhado assim da história do cangaço, um certo ponto de vista sobre Senhor Pereira, Luiz Padre e também o Antônio Silvino. O que nos traz ao vídeo de hoje, que é, nós vamos fazer um trabalho tentando mostrar, né, como é que o cangaço chegou até o Lampião, né? Nós vemos que tem várias figuras importantes aí dentro. O Jesuíno Brilhante, que também foi considerado um Robin Hood, né? A gente vê que dentro do cangaço lampiônico, esses personagens nordestinos pegaram um vulto muito grande. Por causa de quê, galera? Olha só como que funciona a coisa. Cada coronel no Nordeste tinha um jornal a serviço dele na cidadezinha dele. Ele ali imprimia o que ele queria e bem entendia. É que nem hoje em dia, né? Faz as coisas do interesse dele ou de alguém que está bancando ele. Os coronéis funcionam assim até hoje. Eu não estou falando de coronel rural, não. Estou falando dos coronéis urbanos também, os que moram nas capitais. Esses que a gente conhece por aí. Esses coronéis. E naquela época tinha cada coronel um jornaleco que ele imprimia o que ele queria dentro do interesse dele. E houve uma grande ação quando chegou os telégrafos, assim, massificando informação nos anos de 1920, por aí. Começou o auge dos telégrafos. Final de 1918 para 1920 e tal. Então, os telégrafos inundavam, né, todos os jornais, até do estado do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, o estado da Guanabara, repetiam esses anúncios de ataques de bandoleiro, e a gente vê que tudo aquilo foi um invencionismo do coronelato, né? Você vai ver nesse vídeo aí como é interessante. A invasão de Mossoró já tinha acontecido antes, né? Em 1922 teve um grande alarde que a cidade ia ser invadida. E isso era para quê, galera? Era para você pegar armas e munições e dinheiro, né? A indústria da seca veio de reboque nisso tudo aí. Então, era preciso ter um grande onda de crime para que o governo federal, o governo estadual pudesse enviar dinheiro para esses coronéis. Veja só como é que funcionou e como é que funciona até hoje. Tinha também nesse meio todo já descoberto a indústria da seca. Então, galera, isso para a gente pensar, esse negócio de cangaceirismo, desde o Jesuíno Brilhante, que era o Robin Hood, até Antônio Silvino também, até chegar no Lampião. E aí o que aconteceu com o Lampião? Ele deixou de ser um bandido herói porque ele tinha a bênção do Padre Cícero, né? Diziam os jornais da capital federal, em Rio de Janeiro, que Padre Cícero era conivente com os cangaceiros. E aí começaram os inimigos políticos do Padre Cícero colocar um monte de crime bárbaro nas costas de Lampião. Crimes esses cometidos realmente ou inventados. A maioria é inventado. Você vai ver que Serrinha do Catimbau, essa é uma história inventada. A invasão de Mossoró das duas vezes por cangaceiros é invencionice. Você vai ver que esse autor concorda comigo de gênero igual, e não é a primeira vez que eu falo isso, que o cangaceirismo era usado que nem a indústria da seca, para poder retirar, né, fundos, armas e dinheiro dos bolsos dos coronéis, onde nada era transferido para as camadas mais pobres da população. Vamos pensar nisso? Pensei melhor, galera, e para continuar o meu raciocínio, a gente estava falando sobre o Padre Cícero, como ele era odiado pelo governo federal. Ele tinha inimigos poderosíssimos em outros estados, como Pernambuco, por exemplo. Então, o jornal da capital não gostava do Padre Cícero, achava que ele era um criminoso,
Então, eles faziam a associação com o Lampião Padre Cícero para denegrir a imagem do Padre Cícero dentro da imprensa da época, né? Eles faziam isso sem trégua em cima do Padre Cícero. E se o Padre Cícero tinha ou não relação com o Lampião, porque eu acredito que Lampião era o alter ego dele, né? É muito difícil a gente dizer quem era Lampião, né? Se era uma figura inventada pelo Padre Cícero que voltou a assombrar ele, né? Com essa conexão que fizeram nos jornais da época para acabar com a reputação do Padre Cícero e colocar ele como sendo amigo de bandido.